Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Araguaí-Natal, para o cargo de agente de transporte e trânsito, na disciplina de raciocínio lógico. A proposta desta aula é te dar um método de resolução para as questões mais comuns, estruturas lógicas, argumentos, diagramas, problemas do dia a dia, sequências e avaliação por conjuntos. Raciocínio lógico é a capacidade de tirar conclusões corretas a partir de informações dadas, seguindo regras claras. Em prova, isso aparece de duas formas: lógica formal, com proposições, conectivos e validade de argumentos, e lógica aplicada, com situações-problema, padrões e organização de informações. O erro mais comum do candidato é tentar resolver no feeling. Aqui a regra é outra. Você organiza as premissas, traduz para uma estrutura e só então conclui. Quando falamos em estruturas lógicas, o ponto de partida é a proposição. Proposição é uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, sem depender de opinião. O semáforo está vermelho pode ser verdadeiro ou falso. Trânsito é ruim. É subjetivo e não é proposição no sentido lógico cobrado em prova. A partir de proposições, a banca usa conectivos para formar proposições compostas. Os conectivos mais importantes são a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Negação é o não. Se P é hoje chove, então não P é hoje não chove. Conjunção é o e. P que só é verdadeira quando as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. Disjunção é o ou, e aqui mora uma pegadinha. Na lógica de prova, o ou normalmente é inclusivo, ou seja, P o que é verdadeiro quando pelo menos um é verdadeiro, podendo ser os dois. Quando o enunciado quiser ou exclusivo, ele costuma deixar claro com expressões como mas não ambos, exatamente um deles apenas. A condicional é o se. Então, se P, então que não significa que P causa que. Significa que, toda vez que P for verdadeiro, que também tem que ser verdadeiro. O jeito mais seguro de entender a condicional é lembrar que ela só é falsa quando P é verdadeiro e que é falso. Em todos os outros casos, ela é verdadeira. Isso parece estranho no início, mas é o padrão da lógica formal e aparece em questões que pedem equivalências e negações. A bicondicional é o se e somente se. Ela indica equivalência forte, P se e somente se que é verdadeiro quando P e que tem o mesmo valor, ou ambos verdadeiros, ou ambos falsos. Uma habilidade muito cobrada é negar frases corretamente. Negar não é só colocar não e pronto. Você precisa trocar conectivos. As leis de Morgan são essenciais. Negar P e que vira não P ou não que. Negar P ou que vira não P e não que. E para quantificadores, negar todo vira existe pelo menos um que não. E negar existe algum vira nenhum. Exemplo: negar todos os veículos estavam regularizados vira pelo menos um veículo não estava regularizado. Negar existe um agente no local vira não existe agente no local. Outra parte importante das estruturas lógicas são as equivalências úteis para simplificar. Uma condicional se P então que pode ser reescrita como não P ou que. E a contrapartida que a banca adora é a contrapositiva. Se P então que é logicamente equivalente a se não que então não P. Exemplo: se o condutor estava embriagado, então cometeu infração, é equivalente a se não cometeu infração. Então não estava embriagado, dentro da estrutura lógica. Já a recíproca, se que então P, não é equivalente, e isso gera pegadinha. Então guarde. A condicional é equivalente à contrapositiva, mas não é equivalente à recíproca e nem à inversa. Agora entramos em lógica de argumentação. Aqui a prova quer saber se a conclusão realmente decorre das premissas. Argumento é um conjunto de premissas que sustentam uma conclusão. Um argumento é válido quando, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. Perceba que validade é uma questão de forma, não de conteúdo. É possível ter argumento válido com premissas falsas, porque a prova está medindo coerência lógica. E existe também o conceito de argumento sólido,
quando ele é válido e as premissas são de fato verdadeiras, mas em concursos normalmente a cobrança direta é sobre validade. Os formatos mais clássicos são modus ponens e modus tollens. Modus ponens é: se P então que P, logo que exemplo. Se o documento é obrigatório, então deve ser apresentado. O documento é obrigatório, logo deve ser apresentado. Modus tollens é: se P então que, não que, logo não P. Exemplo: se o sistema está online, então a consulta aparece. A consulta não apareceu. Logo o sistema não está online, dentro da lógica do enunciado. A banca também cobra o silogismo hipotético. Se P então que. Se que então R. Logo se P então R. E o silogismo disjuntivo. P ou que. Não P. Logo que. Lembrando que esse ou aqui é inclusivo. Mas como você eliminou uma opção, sobra outra. Se o enunciado fosse ou exclusivo, aí você também concluiria que não pode ser as duas ao mesmo tempo. Mas a estrutura de eliminação é a mesma. Uma parte decisiva para não cair em pegadinha é reconhecer falácias formais, que são erros de estrutura. Duas das mais comuns são afirmar o consequente e negar o antecedente. Afirmar o consequente é: se P então que, logo P. Isso é inválido porque que pode ocorrer por outra causa. Negar o antecedente é: se P então que, não P, logo não que. Também é inválido, porque que pode ser verdadeiro, mesmo sem P. Em prova, quando você identificar esse padrão, você já sabe que o argumento não é logicamente válido. Diagramas lógicos e diagramas de conjuntos aparecem para representar relações entre grupos e verificar conclusões. A lógica aqui é transformar frases em relações entre conjuntos. Quando você lê todo A é B, isso significa que o conjunto A está contido em B. Em diagrama, A fica dentro de B. Quando você lê nenhum A é B, isso significa que A e B são disjuntos, não se cruzam. Quando você lê algum A é B, isso significa que existe interseção, pelo menos uma parte em comum. Algum A não é B significa que há parte de A fora de B. O passo mais importante é começar pelo universal, o todo e o nenhum, porque eles fixam o diagrama. Depois você encaixa o algum, marcando um ponto na região correta. Com isso, você testa conclusões. Se a conclusão for obrigatória em qualquer desenho possível que respeite as premissas, ela é válida. Se você conseguir imaginar um desenho que respeite as premissas e derrube a conclusão, você achou um contra-exemplo, então a conclusão não é garantida. Em prova, isso aparece muito assim. Todos os agentes são servidores. Alguns servidores são concursados. Conclui-se que alguns agentes são concursados. Esse tipo de conclusão não é obrigatória. Pode acontecer, mas não é garantida, porque o alguns servidores concursados pode estar fora do grupo de agentes. O diagrama mostra isso com facilidade. Então a técnica do diagrama é ótima para evitar inferência indevida. A avaliação de argumentos por diagramas de conjunto é exatamente isso. Você verifica se a conclusão é consequência necessária. Sempre que a conclusão usar todo ou nenhum, você precisa ter certeza de que não existe exceção. Sempre que a conclusão usar algum, você precisa ter certeza de que a existência foi garantida. Cuidado com um ponto clássico. De todo A é B, não se conclui existe A. A frase universal não garante existência. Ela só diz que, se houver A, então ele está em B. A existência costuma vir do algum. Em muitas provas, essa diferença derruba candidato. Resolução de situações problema é o bloco mais prático. Aqui entram problemas de ordem, listas, condições, combinação de informações e leitura cuidadosa. O método é sempre o mesmo: identificar o que é dado, o que é pedido e transformar frases em regras. Se o problema envolver pessoas e características, use tabela. Se envolver possibilidades do tipo um de cada, use esquema de eliminação. Se envolver sempre, nunca, apenas se, trate como condicional. Se envolver pelo menos, no máximo, trate como desigualdade de contagem. Um ponto que cai muito é interpretar expressões condicionais em português. Somente se é diferente de se.
P somente se que significa que P implica que, ou seja, se P acontecer, que é condição necessária. Já P se que pode ser interpretado como se que então P, dependendo da estrutura. Outro termo importante é apenas se, que indica necessidade, e se e somente se, que indica equivalência. Se você traduz corretamente essas expressões, metade da questão já está resolvida. Problemas com verdadeiros e mentirosos também aparecem em raciocínio lógico. A técnica é definir quem diz a verdade e checar consistência. Se uma pessoa é mentirosa, a fala dela é falsa, então a negação da frase dela deve ser verdadeira. Se a frase tiver ou todo, algum, você precisa negar corretamente, usando as regras que vimos. Isso transforma um problema confuso em uma verificação objetiva. Reconhecimento de sequências e padrões é outro tema clássico. Sequência pode ser numérica, de letras, de figuras ou de regras alternadas. O método seguro é olhar diferenças entre termos, razões, alternâncias e ciclos. Se a sequência cresce sempre somando a mesma coisa, é padrão aditivo. Se cresce multiplicando, é padrão multiplicativo. Se alterna duas regras, como somar e depois multiplicar, você separa em duas subsequências, por posições pares e ímpares. Se a sequência envolve quadrados, cubos e triangulares, você observa se os incrementos crescem de forma regular. Em sequências de letras, a regra costuma ser deslocamento no alfabeto e também a alternância de saltos. Em provas, a banca gosta de esconder o padrão usando números grandes, mas quase sempre a chave está nas diferenças e na repetição de um comportamento. Em padrões também aparecem problemas de calendário, horários, rodízios e turnos, que são padrões cíclicos. A técnica é reduzir pelo ciclo. Se algo se repete a cada 7 dias, você trabalha com o resto da divisão por 7. Se um turno alterna a cada 3 dias, você trabalha com o resto por 3. Isso evita conta longa e te dá a resposta rápida. Para fechar, vou te deixar um roteiro mental único para resolver qualquer questão dessa disciplina. Leia e sublinhe termos lógicos como e, ou, se, então, somente se e somente se, todo, algum, nenhum. Traduza para uma estrutura, proposições, condicional, disjunção, quantificador ou conjuntos. Se for argumento, identifique premissas e conclusão e teste com formas válidas ou com contra-exemplo. Se for conjuntos, desenhe mentalmente inclusão, exclusão e interseção e veja se a conclusão é obrigatória. Se for problema prático, monte tabela ou esquema e elimine possibilidades. Se for sequência, teste diferença, razão, alternância e ciclo. Se você aplicar esse método, você deixa de tentar adivinhar e passa a resolver com segurança, que é exatamente o que a banca quer medir.